Não murmure, agradeça. As circunstâncias da vida podem ser medonhas, sombrias, amargas. Qual a reação? Murmuração não, agradecimento. Eu quero tratar desse assunto com você à luz do Salmo 116. E esse salmo retrata a história de um homem chamado Ezequias, que foi rei em Jerusalém. Ele enfrentou problemas terríveis na vida. Embora fosse um homem muito rico, piedoso, de muita influência, ele lidou com dois gravíssimos problemas que poderiam ter arrancado do coração dele murmuração. Mas ele viu a intervenção de Deus e neste salmo ele pergunta assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em vez de capitular-se à murmuração, ele entregou-se à gratidão, ao agradecimento. Então, não murmure, agradeça. Mas eu queria aqui traçar para você o cenário que ele viveu. E nesse Salmo 116, que muitos estudiosos o atribuem ao rei Ezequias, ele vai contar para nós o que aconteceu. No verso de número 3, ele disse: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Veja você que ele está lidando com dois problemas, um externo e um interno. Um circunstancial, outro sentimental. O circunstancial é que foi no governo dele que as 10 tribos do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital era Samaria, caiu nas mãos do poderoso Império Assírio. Esse mesmo império poderoso, guerreiro, expansionista, cercou a cidade de Jerusalém, a capital do Reino do Norte, onde Ezequias era o rei. E afrontosamente mandou um recado para o rei: capitule-se, renda-se, porque nenhum Deus poderá livrar você das minhas mãos. O rei Ezequias, acuado, entrincheirado pelo inimigo, buscou a Deus em oração. E o profeta Isaías disse para o rei: você não precisa temer, essa peleja não é sua, é de Deus. E então, diante daquela afronta, na iminência de um ataque militar, Deus escalou um único anjo, que feriu ao redor de Jerusalém 185.000 soldados assírios. E Jerusalém foi poupada. O inimigo não invadiu a cidade. Deus trouxe um livramento para ele, de uma ameaça real, de um perigo mortal. Porque eram laços, e não laços de brincadeira, mas laços de morte. Não aqui, ali ou acolá, laços de morte me cercaram, disse ele. Mas agora esse rei está enfrentando um segundo problema, quando ele dizia: angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu acho que você conhece angústia, todos nós sabemos o que é angústia. Num grau maior ou menor, todos nós lidamos com esse problema. Acontece que Ezequias adjetiva a angústia que o aflige como angústias do inferno. É como se ele dissesse que o inferno havia mudado de endereço, que o inferno estava instalado em seu peito. O resultado desta angústia terrível e avassaladora é que ele caiu em tribulação e tristeza. Tribulação é a ideia de um achatamento, um esmagamento, ser passado debaixo de um rolo compressor. Ele disse que a alegria foi embora do seu rosto, a tristeza tomou conta do seu coração. Aqui ele está se referindo. No mesmo período em que ele, aos 39 anos de idade, está lidando com a iminência de uma invasão militar, ele também enfrenta uma doença, uma enfermidade, uma úlcera, que não pôde ser tratada pela medicina do tempo,
E a sentença para ele foi sentença de morte. O próprio Deus mandou o profeta Isaías ao seu palácio, dando-lhe um recado urgente, um ultimato. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Portanto, este homem que está lidando com a ameaça militar, e Deus deu o livramento, agora está lidando com a doença mortal. E ao receber esse recado, o rei Ezequias se volta para a parede, ora fervorosamente, chora copiosamente, e Deus responde rapidamente. O profeta Isaías não tinha saído da cidade ainda, quando Deus diz para ele, volta lá, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, vou curá-lo da sua doença, vou libertar Jerusalém do iminente ataque militar, e no terceiro dia ele subirá à casa de Deus e dará testemunho desse grande milagre. Aquela angústia do inferno, que era angústia de morte, fora retirada e ele foi poupado. Porque ele vai descrever no versículo 4 do Salmo 116, então eu invoquei o nome do Senhor. Porque ele não estava só caído, não, ele estava prostrado, conforme diz o versículo 6. Nocauteado. Ele estava completamente vencido pelo problema. Mas nessa hora aguda, grave, ele invoca o Senhor. Às vezes, quando o ser humano está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar. É para cima, é para o alto, é para Deus. E quando ele invocou o nome do Senhor, ele descobriu algo maravilhoso, que ele diz assim, então eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor. O Senhor veio pelo simples, eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Ele descobriu em primeiro lugar que Deus se importava com ele, que Deus é compassivo, que Deus não está longe, distante, indiferente, que Deus é o Deus conosco, que Ele se importa com a nossa vida, que Ele diagnostica o nosso sofrimento, que Ele vê as nossas lágrimas, que Ele percebe a nossa dor. Ele é cheio de bondade, misericórdia, compaixão. Ele sofre conosco, Ele padece conosco. Mas Ele disse também que Deus é justo, porque às vezes você está passando por situações adversas, porque o inimigo terrível e injustamente ataca você, fere você, persegue você. E Deus não é só compassivo, Ele é justo também, para livrar você das mãos do adversário, para tirar você desse cipoal circunstancial. E então, Ezequias está compreendendo que este Deus é o Deus que vem em nosso socorro nas horas mais difíceis da nossa vida. Mas este homem vai descrever, no versículo 8, os livramentos que Deus lhe deu. Ele diz, porque livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Há aqui 3 livramentos. O primeiro é um livramento espiritual, livraste da morte a minha alma. De todos os livramentos, o mais importante é este, é o livramento espiritual. Porque a nossa vida não se encerra com a morte. O nosso último endereço não é a sepultura. O homem foi criado por Deus e Deus colocou a eternidade no coração do homem. A vida dele, biológica, encerra-se com a morte, mas a vida prossegue, a vida continua. O homem terá que dar contas a Deus da sua vida. Diante dele está a eternidade. E ele disse que a maior e mais urgente libertação de que ele precisava era a libertação espiritual. Porque o que adianta você ter saúde, riqueza, prazeres, sucesso, fama, se você não está preparado para encontrar-se com Deus? Se você não tem a garantia da vida eterna? Então a maior necessidade do rei Ezequias não era de cura, nem mesmo de um livramento de um exército inimigo, mas da sua salvação. E Deus é o Deus que livra
e livre espiritualmente. Mas em segundo lugar, é um livramento emocional. Livraste das lágrimas os meus olhos. É claro que a vida não se desenrola num parque de diversões. A vida não está protegida numa estufa espiritual. Não estamos blindados neste mundo. Lidamos com perigos reais. Enfrentamos batalhas terríveis. Navegamos por mares revoltos. Atravessamos desertos tórridos. Caminhamos por estradas juncadas de espinhos. Os inimigos nos espreitam. Os nossos sentimentos nos atormentam. Vivemos dias difíceis, onde a dor lateja no nosso coração, onde as lágrimas quentes rolam pelo nosso rosto, e Deus é poderoso para enxugar nossas lágrimas. Das lágrimas livraste os meus olhos, diz ele. Deus estanca as lágrimas e Deus trabalha lá na causa que nos faz chorar. Deus é o Deus que traz livramento emocional. Mas em terceiro lugar, Ezequias diz que Deus traz também livramento moral, quando ele diz assim: da queda livraste os meus pés. Nenhum de nós é tão forte a ponto de caminhar seguro no bordão da autoconfiança. Somos frágeis, somos vulneráveis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não podemos caminhar confiados em nós mesmos. Somos frágeis demais, impotentes demais, fragílimos, somos pó. Então, a não ser que Deus segure firme a nossa mão, nós não poderemos avançar. A não ser que Deus nos segure nos seus braços eternos, não poderemos ficar de pé. Nós não poderíamos vencer na vida, a não ser que Deus nos guie com a sua mão e com o seu conselho eterno. Ou seja, Paulo diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A não ser que Deus segure a nossa mão, nós vamos resvalar os pés. O que nos segura de quedas vergonhosas, de pecados horríveis, de adversidades medonhas, é a mão poderosa de Deus nos guardando, nos protegendo e nos segurando. Deus protege espiritualmente, Deus protege emocionalmente, Deus protege moralmente. É o livramento grande que Deus deu ao rei Ezequias, que pode dar também a você. Mas, no versículo 7, esse texto nos apresenta um manual de psicologia cristã. Quando este homem, depois de receber tantos livramentos de Deus, ainda estava com a sua alma perturbada, inquieta, desassossegada. E ele diz: volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Eu posso lhe garantir uma coisa: é mais fácil você estar diante de um auditório de 1000 pessoas, exortá-las, adverti-las, encorajá-las, do que você se olhar no espelho e exortar a sua própria alma. Talvez nós sejamos o ouvinte mais rebelde, o ouvinte que você vê diante do espelho. Muitas vezes a nossa alma fica inquieta, desassossegada, perturbada, mesmo diante de tantos livramentos, mesmo diante de tantas e eloquentes evidências do cuidado de Deus. Então é necessário que você confronte você mesmo, exorte você mesmo, advirta você mesmo, chame a sua própria atenção. Eu chamo isso de conversa diante do espelho, ou um solilóquio, onde você começa a conversar com a sua própria alma, onde você se torna o seu próprio pedagogo, onde você se torna o seu próprio profeta para confrontar você mesmo, para voltar ao sossego, a confiar, a descansar, a colocar sua vida nas mãos de Deus e saber que mesmo que você, num dado momento, não tenha o controle, mas Deus está no controle. Para olhar para o passado com gratidão e dizer: Deus, o Senhor já fez, então o Senhor é poderoso para fazer de novo. Então volta ao teu sossego. Mas este homem, depois de fazer esta reflexão, ele vai assumir compromissos diante de Deus.
Porque a pergunta que ele fizera no verso 12 é esta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele assume compromissos solenes diante de Deus. E o primeiro compromisso que ele assume está no versículo 2, porque Deus ouviu o meu clamor, ouviu a minha voz. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele faz uma aliança com Deus. Ele assume um compromisso diante de Deus. Não apenas no vapor da emoção, não apenas na circunstância imediata de um grande livramento, mas ele assume o compromisso de invocar a Deus enquanto ele viver. É para a vida toda. Ele faz este pacto com Deus, de andar com Deus, de viver na presença de Deus e para a glória de Deus. O segundo compromisso que ele faz está no versículo 9. Ele diz: eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Não é andar na presença de Deus no domingo, na igreja, na comunhão dos santos. É andar na presença de Deus também lá no dia a dia, lá no trabalho, lá no escritório, lá no hospital, lá na loja, lá no comércio, lá na indústria, lá na viagem, lá no campo de futebol, lá no lazer, lá num ambiente que às vezes nem sempre é favorável, muitas vezes um ambiente hostil. Mas você vai andar na presença de Deus, sem máscara, sem disfarce, vivendo uma vida plena, bonita, maiúscula, mesmo num ambiente onde as pessoas vão criticar você, até zombar da sua fé. É lá que você vai andar na presença de Deus. E finalmente, ele assume o compromisso, no versículo 1, de amar a Deus. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E esta é uma coisa tão sublime porque é uma declaração de amor. E quando você ama alguém, você tem 3 atitudes. Primeiro, você declara que ama. Qual foi a última vez que você disse para Deus: Deus, eu te amo? Se você ama Deus, você precisa declarar isso para Ele. Segundo, se você ama Deus, você precisa ter tempo para Deus. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Que tempo você tem dedicado para ler sua Bíblia? Que tempo você tem dedicado para orar? Que tempo você tem dedicado para cantar louvores a Deus? Se você ama Deus, você expressa isso para Ele. Você declara isso para Ele, dedicando tempo e prioridade para Ele. Aliás, Jesus nos disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, finalmente, quando você ama alguém, você procura agradar essa pessoa. Você tem agradado a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas palavras, com os seus atos, com as suas ações, com as suas reações? É hora de você parar e refletir o quanto Deus tem feito por você. Quão bom tem sido Deus por você. Ele tem dado a você a vida, a saúde, o alimento, as vestes, o teto. Deus tem dado a você proteção. Deus tem dado a você prosperidade. Deus tem dado a você amigos. Deus tem dado a você família. Deus tem dado a você as bênçãos da sua graça comum e a bênção da sua graça especial, a salvação em Cristo Jesus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Este homem disse: eu tomarei o cálice da salvação. Eu invocarei o nome do Senhor. E eu cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Não murmure, agradeça. Talvez você pense: mas o que é que eu vou agradecer? Eu tenho passado por tantas lutas, por tantas provas. Mas pare um pouquinho para fazer um inventário. Você está vivo. Gente melhor do que você e eu já partiu. Você está com saúde. Ou talvez até enfermo. Mas há pessoas que estão num leito de morte, numa cama de CTI, sobrevivendo com respiradores, sentindo dores atrozes, sem poder movimentar o corpo. Talvez você diz: mas o que é que eu vou agradecer? O fato de você ter um teto para morar, não estar na rua. O fato de ter uma cama aconchegante para você dormir quando algumas pessoas dormem ao relento. O fato de você ter pão sobre a sua mesa quando tantas pessoas, mundo afora, passam fome. O que você vai agradecer? O fato de você ter um corpo que funciona, a mais incrível máquina que já foi feita, o corpo humano, o seu cérebro que funciona,
o seu coração que bombeia sangue para o seu corpo, os seus pulmões que levam você a respirar sem precisar de um respirador mecânico, o fato de você ter rins que filtram o seu sangue e você não está numa máquina de hemodiálise, o fato de você ter pernas que andam quando você não está preso numa cadeira de rodas, o fato de você ter olhos que enxergam e você não está às escuras, o fato de você poder ouvir quando tantos não ouvem, o fato de você estar vivo quando todos, ou quando muitos, melhor dizendo, já perderam a vida. Ah, você tem tanto para agradecer. Não murmure, agradeça. E se você abrir os olhos para agradecer, você não poderá contar as bênçãos, são maiores que você pode enumerá-las. Tudo vem de Deus, tudo vem por meio de Deus, e tudo deve ser devolvido para Deus. Devolva para Deus este gesto de gratidão. Não murmure,